O tempo passou, comecei a pregar, as oportunidades foram me dadas. E de repente, um belo dia, a minha igreja passa por uma crise. O diabo veio sobre a minha cidadezinha para destruir o ministério. Nós tínhamos 400 crentes. O escândalo foi tão grande, pastor Marco, que pegou do púlpito à porta. Começou com o tocador de guitarra da igreja. Sabe que igreja de interior depende de músico para tudo. Na época a gente não tinha teclado, era um órgão, mas era a guitarra que fazia tudo. Então o músico se sentia o rei da cocada santa. Enquanto o músico não chegava, não tinha ensaio de irmãs, ensaio de juventude, o culto ficava meio xoxo. E eu me lembro que um belo dia eu estou na empresa onde eu trabalhava, meu telefone toca da delegacia. Daqui a pouco me chamam lá, porque o infeliz que foi preso mandou me chamar para eu poder ajudar ele. O guitarrista da igreja era o famoso tarado da cidade. Havia na cidade um tarado que de madrugada se exibia nu para as mulheres que iam para o trabalho, e ninguém sabia quem era. A polícia fez uma tocaia e pegou o guitarrista da minha igreja. Mas era só o começo. 2 semanas depois, a maior empresa da cidade, metalúrgica Orlândia, Morlan, que congregava ali dentro, quase 40% de todos os homens da igreja trabalhavam lá, então sustentava quase que a igreja inteira. Sai uma nota no jornal, a ORC, Orlândia Rádio Clube, noticia que uma menina de 10 anos junto com a mãe foi à delegacia depor. A menina era uma menina criada dentro da igreja, e ela estava aprendendo a tocar órgão, e o pai não desgrava dela para nada. E ela não aguentou, foi com a mãe à polícia e contou que o pai abusava sexualmente dela desde os 8 anos. E era o homem que você olhava para ele com a gravata dele aqui, roupa toda de não me toques. A notícia começou a esparramar, a igreja esvaziou em 2 semanas. O menino da igreja, o moço da mocidade, da família dele, só na igreja tinha 14 pessoas, foi pego em flagrante, violentando um cachorro. Um espírito baixo de destruição desceu sobre a nossa igreja e culminou no púlpito. 2 presbíteros caíram em pecado, e o pastor da igreja foi arrancado às pressas por mexer nos cofres da igreja. Eu era diácono nessa época. A igreja esvaziou, de 400 crentes ficamos em 10, 15, 20. Chegou um pastor novo para assumir a igreja, um nordestino bravo que só, daqueles comedor de farinha. E ele chegou cansado um belo dia, fez uma reunião domingo à tarde, chamou os obreiros, eu era diácono nessa época. E ele, depois que expôs o plano de trabalho, disse assim: gente, eu estou muito cansado, quem de vocês prega? Aí todo mundo apontou o dedo para mim. Eu disse: não, pastor, eu dou um testemunho, mas com a igreja desse jeito eu tenho vergonha de subir no púlpito, eu não quero não. Tá difícil, o culto parece velório. Aquele pastor nordestino olhou para mim, ficou em pé e disse assim: tu é um homem de Deus ou um saquinho de pipoca? Me deu uma raiva. Eu sou um homem de Deus. Eu disse: então prova, vai pregar hoje à noite. Eu disse: pode me esperar que 7 horas eu estou aqui. Não sou de levar desaforo para casa. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde, o culto era 7h30. Chamei a minha esposa e disse: filha, se tranca no quarto e só sai quando eu falar. Ela: por quê? Eu disse: não questiona. Peguei um toca-fita, aqueles grandão, botei uma fita com louvor, dobrei meu joelho, encostei minha cabeça no sofá e disse: Deus, eu nunca subi num púlpito sozinho, mas hoje eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma porção dobrada. Do nada, do encosto do sofá, soprou um vento, mas tão forte que bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu rolei no chão da sala e fiquei engruvinhado num cantinho debaixo de uma mesinha de centro. E eu comecei a dizer: Deus, não me mata. Eu fui atrevido. E o céu abriu dizendo para mim: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo. Te dou um ministério de fogo para as nações. E o Senhor me disse: onde você não for, Marco, a sua história irá. Eu estou dizendo que pode acontecer sozinho. Você espera um dia encontrar o pastor Benihim para ele soprar em você? Não precisa.
Você espera uma oportunidade de eu ir aí te revelar? Não precisa. O que foi que Deus viu naquele dia, naquela sala? Ele viu um homem com fome. Não fome de pão, fome da presença, fome do poder, da unção, da graça. Ele só não te deu porque você não provou o que quer. Eu vou falar de novo. Vir para o culto, cruzar os braços e ficar mascando essa desgraça desse chiclete não te dá o direito de receber unção. Ficar aí atrás lixando essa maldita unha, mandando mensaginha por celular, ficar a semana inteira no Facebook, não te dá o direito de receber esta unção. Quer receber esta unção? Prove que você quer, prove. Ah, pastor, mas aqui pastor, mas o que vão pensar de mim, pastor? Eu sou uma pessoa importante, eu sou formado, eu sou pastor, eu tenho o meu carro importado ali. Amigo, as favas com a vida material. Enquanto você tiver vergonha dele aqui, ele terá vergonha de você também. Pastor, mas o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quer receber? Então pede, busca, chama a atenção dele, pague o preço, reaja nesta noite. Faltam poucos minutos. Faltam poucos minutos. Deixa ele te tomar nesta noite. Quando eu me levantei, parecia não ter passado 5 minutos, Maurício. Olhei no relógio, quase 1 hora eu fiquei naquele estado. Minha mulher conta que quando eu abri a porta do quarto, ela não teve coragem de falar comigo porque ela não me via. Ela disse que ela via algo parecido como um fogo. Eu tomei banho orando em línguas, me troquei orando em línguas, fui para a igreja às 7 horas, fiquei na porta da igreja. Os irmãos até hoje comentam que naquele dia eles não viam o Marco. Eles diziam que eu parecia louco. Eu olhava para eles falando em línguas e ficava na porta da igreja assim, como se estivesse abraçando alguém, conversando com alguém. Eu não me lembro disso. Eu fui possuído por Deus. Eu fui possuído pela glória dele. Naquela noite, quando o pastor me chamou para pregar, eu lembro o texto, João 3:8. A igreja tinha costume de ficar em pé para o pregador ler. Quando a igreja, que naquele dia por misericórdia, a notícia, cidade pequena, esparramou, e os crentes vieram para ver o novo pastor. E naquele culto tinha lá umas 150 pessoas. E quando eu comecei a ler, o vento sopra onde quer. Ninguém ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os crentes começaram a cair do altar até lá na porta. Eu me apavorei, eu não sabia o que era aquilo. Fui lá para socorrer os irmãos, caí no chão também. Os crentes levantavam falando em línguas, curados. O culto que era para acabar às 9 acabou 2 da manhã. Quarta-feira tinha culto numa outra congregação e o pastor disse: você vai pregar lá também. A notícia esparramou. Na quarta-feira já tinha mais de 400 pessoas na igreja. E o pastor fez o culto logo e disse: Marco, fala logo que você está com a unção. Eu nem sabia o que era isso. Eu olhei para a igreja e disse: o vento sopra onde quer. Caiu todo mundo pro chão de novo. E eu comecei a entender que Deus estava me dando aquilo que havia dado para aquele americano. E o que eu conto agora é com muita dor e tristeza. A unção se perde. Do jeito que ela vem. Se você não vigiar, se você não for corajoso, se você não parar de sentar perto desses crentes que são ladrões de unção. Tem um monte de crentes que roubam a unção da gente. Eles não têm vida com Deus. Para de andar com Zé Mané. Para de andar com crente carnal e mundano. Faz um pacto com Deus de andar com gente mais forte do que você. Fui pregar em Poços de Caldas.
Agora fui pela primeira vez num congresso, o pastor deixou eu pregar. No meio da pregação aconteciam coisas. E quando eu fui estender a minha mão, gesticulando, pregando, eu fiz assim com a mão não voltou mais. Eu perdi o rumo da mensagem. Eu olhei para a minha mão, eu vi a minha mão inchada, pesada. Eu pensei que estava tendo um infarto. Pensei que era um derrame. E aí eu parei de pregar e fiquei olhando para a minha mão. E eu olhei para trás, os pastores, nesse momento a igreja estava em pé naquela adoração. Eu falei: senhores, vocês estão vendo a minha mão? Quando eu fiz assim, caiu todo mundo para o chão. Eu me apavorei. Quando eu olhei para cá e fiz assim, caiu a igreja inteira para o chão. A porta começou a se abrir e todo mundo me chamava. Até que um dia, o ministério onde eu congregava me chamou num canto e disse para mim: para com essas inovações. Para com essas meninices. E como eu era diácono, eles falaram: você quer ser pastor nesse ministério? Eu disse: quero. Então respeite o ministério e pare de ser menino. Prega a palavra. E ameaçaram que a próxima vez que todo mundo caísse, que eu seria disciplinado e excluído. Ah, se eu tivesse naquele tempo o entendimento que eu tenho hoje. Naquele tempo eu pensava que era homem que consagrava. Naquela época eu achava que era homem que dava e tirava. Hoje eu sei que quem dá é Deus. E tá para nascer um macho que tira o que Deus dá. Marcos, eu não soube segurar. E eu perdi. Eu perdi aquele dom. Falo isso com emoção. Porque o ministério poderia ser muito mais brilhante e poderoso, com muito mais sinais e prodígios. Louvo a Deus por ter me mantido no centro da pregação com a palavra. Mas eu já tive mais e perdi. Oro sempre para Deus me devolver. Não tenho coragem de pedir.